pandemia nos obrigou a lidarmos com uma realidade que já conhecíamos, mas que ignorávamos até este momento. Pois todos nós estávamos acomodados com a maneira de sermos igreja. Acredito que principalmente nós, pastores. E, portanto, eu falo neste momento mais aos líderes eclesiais, aos sacerdotes, pastores, apóstolos, presbíteros e todos aqueles que têm ocupado a liderança das igrejas. Neste tempo de confinamento, Jesus tem mostrado a todos nós que a igreja não precisa de templos para ser atuante, para ser viva, para ser dinâmica. Aliás, Deus nunca quis construir templos. Em toda a história da humanidade, em todo o projeto e caminho de Deus com o ser humano, Ele nunca quis construir templos. Deus nunca gostou da ostentação. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo feito com tenda, que se montava, desmontava, que podia caminhar para cá e para lá, porque Deus, Ele é um Deus ativo, Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus que transita, que se move constantemente. Deus nunca quis fazer templos. Esse negócio de fazer templos não é de Deus, é de homens. E é interessante que Deus só permitiu a construção do templo feito por Salomão por insistência de Davi, a quem ele muito amava. Deus nos fez seu templo. Entenda isso. Deus destruiu as estruturas religiosas em Cristo, pôs fim ao sistema hierárquico sacerdotal. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, Deus rasgou o véu que fazia separação entre nós e Ele. Deus saiu do santo lugar e passou a morar em cada ser humano que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Com isso eu não estou dizendo que é errado ter templos, mas não é projeto de Deus ter templos. E assim como Deus ouviu a oração de Davi e permitiu que Davi construísse o templo de Salomão, Deus tem permitido que nós construamos hoje templos. Mas isso não é projeto dele, é projeto de homens. Homens gostam de construir coisas grandes. Homens gostam de fazer esse tipo de coisa para ficar lembrado depois na história. Daqui 50, 60, 100 anos vão dizer: olha o templo bonito que o pastor Cornélio construiu, deixou para nós. Os templos começaram a ser construídos a partir de Constantino. Os templos têm suas vantagens, é verdade. É muito bom poder ensinar a palavra de Deus a 100, 50, 200, 300, não sei o tamanho que for o templo, 4.000 pessoas ao mesmo tempo. O templo nos permite nos organizarmos para realizações de eventos e outras tantas coisas. Não há problema ter templos. Mas, por outro lado, os templos acabaram aprisionando a essência do que nos faz ser igreja. A liberdade de servirmos a Deus sem dependência de qualquer outro sacerdote. Jesus nos deu uma missão. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão que foi dada à Igreja de Cristo, a mim e a você, foi institucionalizada pelo imperador Constantino. Há anos que a tarefa de fazer discípulos foi transferida para a igreja institucional, para dentro de um templo. Ainda hoje as pessoas não se veem como responsáveis nesta tarefa. Elas procuram trazer as pessoas para o templo, a fim de que sejam discipuladas pelo pastor ou pelo professor da EBD. Não era isso que Jesus tinha em mente. Da mesma forma, há anos que o privilégio de batizar e celebrar a ceia se tornou prerrogativa exclusiva do pastor, como se este fosse o novo sumo sacerdote da era pós-Cristo, onde Jesus ou os apóstolos declararam tal prerrogativa aos pastores. Os cristãos da igreja primitiva celebravam a ceia do Senhor em todos os seus encontros, de casa em casa, e muitas vezes o faziam sem a presença dos apóstolos ou de qualquer outro oficial. Paulo foi batizado por um discípulo chamado Ananias. Ananias era somente um discípulo, um membro do corpo de Cristo, e que depois nem aparece mais nas histórias bíblicas. A igreja era dinâmica, era um organismo vivo, que na medida em que as pessoas se deslocavam, iam pregando o evangelho umas às outras. Foi o que aconteceu com Filipe quando foi parar em Samaria. Ele já foi lá pregando o evangelho, João e Pedro só foram lá depois. Foi o que aconteceu com Priscila e Áquila. Foi o que aconteceu com Apolo. Por isso, quando Paulo chega em Éfeso, as pessoas já estavam ali convertidas. Em muitos outros lugares. Elas iam pregando e já iam batizando os que convertiam e ensinando a respeito da comunhão, do partir do pão uns com os outros. Não existiam missionários terceirizados. Todo mundo era missionário, todo mundo estava na missão. Jesus tem mostrado a nós, neste tempo de pandemia, que sua igreja não está atrelada às hierarquias eclesiásticas para existir e nem presa a estruturas físicas para cumprir sua missão. E eu não estou querendo polemizar, longe de mim. Não quero inventar nada de novo, porque eu seria cobrado de Deus. Contudo, estamos agora no Getsemane como igreja. Estamos entre a vontade de Deus Pai, Cristo Jesus, na implantação da sua igreja, e entre a nossa própria vontade como igreja. Podemos ser protagonistas de um momento crucial na história da igreja. Nós, pastores, líderes, precisamos responder que tipo de igreja nós desejamos ser. Continuaremos sendo a continuidade da igreja de Constantino, que institucionalizou a missão da igreja, ou seremos uma igreja viva, onde todos serão treinados e livres para realizar a missão dada por nosso Senhor Jesus Cristo? Deus te abençoe.